a ideia do projeto não foi nossa. A ideia do projeto foi da Secretaria de Assistência Social. E numa situação onde você tinha na secretaria alguém preocupado com inclusão social e não com confinamento da molecada. E em 2004 a cidade ia fazer 230 anos. Havia uma proposta da Secretaria de Assistência Social que era a de desenvolver, em parceria com os núcleos que atendiam as crianças e adolescentes, e o Museu da Imagem do Som e a Coordenadoria de Ação Social, desenvolver uma parceria para registrar a cidade e produzir uma ação educativa com esses adolescentes, gerando algo que fosse um presente à cidade de Campinas. Seriam fotos, registros dessa cidade vista por esses meninos e meninas. Não sei se março, abril, por aí. E o projeto deveria ficar pronto em julho, 14 de julho, para ser inaugurado em uma exposição fotográfica no Centro de Convivência. Aí nós falamos, vocês estão malucos, não vai dar tempo. E a gente treinar os monitores para depois incorporar a molecada. E não vai ter em 3 meses fazer tudo isso, mobilizar, montar equipes. Vai dar. A gente viu que o tempo era bem curto, né? Então, em que condições a gente foi conceber esse projeto? A ideia era que nós formássemos multiplicadoras nos núcleos de assistência, seriam as monitoras, né? Na época, a Secretaria de Assistência Social, ela se estruturava, né? Toda a assistência social ela se estruturava de uma outra maneira. A prefeitura mantinha núcleos onde crianças e adolescentes eram atendidos nos espaços, nos tempos contrários ao tempo escolar. Então, ali, nos núcleos, os profissionais da prefeitura, monitoras e outros profissionais, desenvolviam atividades educativas de diversas naturezas. E a proposta era formar essas profissionais dos núcleos para que elas fossem multiplicadoras junto a esses adolescentes do trabalho fotográfico. E fazer passeios fotográficos, registrar aquilo que na ótica da criança e do adolescente era importante, daquilo que era significativo sobre a experiência dele da cidade. E aí a gente fixou o que seria o mecanismo de trabalho, que eles de imediato iam montar equipes com crianças entre 12 e 14 anos, se tivessem assim as figuras um pouco mais espertas, um pouco mais antenadas no que fazer, poderia incorporar a molecada até 10 anos. E aí a coisa rolou, sabe aquelas coisas meio mágicas, onde de repente os monitores que vieram para trabalhar com a gente, só um deu fui. E os moleques piraram com a história. Então começaram a querer fazer jornadas de exploração pela cidade, e aí os núcleos viabilizaram, arrumavam a perua da CRAS, saía, vinha para a cidade, ia para bairros. O Parque Taquaral foi um lugar que alguns grupos escolheram para ir fotografar. Quer dizer, foi aí a maneira deles fazerem uma apropriação do espaço urbano. E para eles isso foi o inusitado do processo. Nós trabalhamos era pré-digitalidade. Então a gente trabalhou com maquininhas analógicas. E aí tinha o lance, o equipamento vai para a mão das crianças. Uma das coisas
até que a gente ensinava era como corrigir a paralaxe, né? Aquele problema lá de cortar as cabeças e tudo mais. Eram filmes que precisavam ser revelados, então eram semanalmente revelados. A gente ia numa loja de revelação ali na Benjamin Constant com Regente Feijó, que hoje não tem mais, hoje é um supermercado, e apresentava lá os filmes. Eram filmes de 24, 36 poses, era um filme por núcleo por semana. Então você imagina o trabalho que é também do olhar e da seleção, né? Porque as crianças que nunca tinham tirado fotos, elas tinham que aprender também a recortar o olhar e a programar e a imaginar como que ia sair aquela foto, porque não é como hoje, você tira 10 fotos e escolhe a melhor, não. Era limitado, porque também era um grupo grande, né? Que ia usufruir daquelas 36, 24 ou 36 poses durante uma semana. Então, e esse material, ele era distribuído para os núcleos e depois voltava para a gente revelava e voltava para os núcleos para a gente fazer as discussões sobre as imagens que eram produzidas. E nesse processo de colocar uma dimensão pedagógica para os núcleos de criança e adolescente da assistência, começaram a ser feitas uma série de atividades dentro dos núcleos para o desenvolvimento de domínio de linguagem. Então a gente ofereceu algumas oficinas assim de como lidar com o equipamento, a questão da luz, da sombra, os planos. Então toda essa parte, tanto do equipamento, da tecnologia, da técnica, quanto da linguagem, até de ângulos diferentes, isso foi trabalhado. Outra questão que foi trabalhada foi a imagem da cidade mesmo, o que fotografar, né? Uma das coisas que a gente percebia é que é preciso desnaturalizar o olhar. Então, fotografar bem algo não significa fotografar uma coisa bela. E muitas vezes na periferia o que os adolescentes viam, enxergavam eram as denúncias, não são coisas belas necessariamente. Então, mas pode-se fazer excelentes fotos de denúncia com situações que não são agradáveis ao olhar. E isso era uma das questões que era discutida com os adolescentes. Né? O que eles queriam mostrar, né? Porque muitas vezes eles não se permitiam mostrar aquilo que eles não achavam bonito e achavam que era preciso fotografar coisas necessariamente bonitas, né? Então isso foi uma das discussões que apareceu. Outras discussões que apareceram foram questões relativas à linguagem mesmo, quebra de paradigmas de linguagem, né? Então se numa foto de registro você se coloca a favor da luz, numa foto artística você tem inúmeras escolhas. Você pode recortar um rosto, você pode intencionalmente produzir um contraluz, enfim, toda essa gama de escolhas que cabe ao autor. Então a questão da autoria também era algo a ser trabalhado, né? E isso nas discussões com as crianças e adolescentes foram questões que foram aparecendo. Foram da ordem de 3.000 fotos. E a gente discutiu o que seria seleção, que tipo de critério usaria para julgar o material. E depois, quando veio para cá, nós desenvolvemos um processo de pontuação nas fotos. Eu acho que era uma cruzinha, 2 cruzinhas e 3 cruzinhas. E aí cada um deles pontuava uma das fotos. Então assim, teve a pré-seleção no CRAS, aí eles trouxeram as pré-selecionadas e aí a gente fez a pontuação para escolher as 230 que iam para o álbum de presente que eles iam dar para a cidade, que é o acervo que está lá no MIS, e as 50 que iam para uma exposição na Galeria do Centro de Convivência.
E a exposição não foi no MIS porque o MIS estava em restauro. O Palácio dos Azulejos estava em restauro. Mas na abertura do Palácio, em novembro de 2004, quando o Palácio foi entregue ao público, o Olhares da Cidadania foi uma das exposições que estavam na reabertura do Palácio, nas salas de exposição lá de cima. E aí, assim, esse procedimento, quer dizer, fazia-se a pontuação e aí depois se discutia o porquê que determinadas fotos foram as mais pontuadas. E quando alguém queria questionar por que está pontuando essa, vamos esclarecer ou por que tal foto não foi pontuada. Então vamos esclarecer o que se tem de avaliação em cada fotografia. Aí tinham que negociar, porque tinham que distribuir mais ou menos igualmente. Então, não é como o procedimento do olhar, da escolha, do recorte é diferente de hoje. Hoje é a edição. Naquela época a edição ela estava mais, né, dentro do autor mesmo, que ele ia escolhendo, ele já ia pensando em que recorte ele ia fazer. Enquadramento. A gente não acompanhou as atividades de campo deles fazendo fotografia, mas assim, deu para perceber que a máquina rodava de mão em mão e aí o monitor era o mediador da questão. Tira um pouco, depois sua vez, não, eu quero, olha lá, tá um negócio lá que eu quero fotografar, quer dizer, ia atender as emergências e fazer essa mediação das demandas. E aí tem umas coisas interessantes também que a gente foi vendo o que é que eles fotografavam, né? Que olhar é esse? Que interessa a gente descobrir, né? Porque, por exemplo, você tem o Museu da Imagem e do Som, tem os acervos do Museu da Imagem e do Som. Historicamente, esses acervos dos museus, ou pelo menos do Museu de Campinas, ele foi sendo construído pelo olhar oficial, eram registros oficiais ou por um olhar profissional de fotógrafos já estabelecidos. E aí é um olhar muitas vezes marcado por questões de classe, de uma classe de elite que tem condição de ter acesso ao equipamento e ao conhecimento de como se produz e se maneja esse equipamento. Ou é o olhar oficial, que tem o seu discurso também, seu recorte, seu discurso. E você trazer para dentro de um museu essa discussão de que uma criança da periferia, e não necessariamente um profissional, ele pode produzir um olhar interessante para a cidade, ele tem algo a ser dito sobre a sua experiência na cidade, é de fundo uma questão de cidadania, considerar essa criança como alguém que tem um discurso a dizer, que experiencia a cidade, tem uma leitura dessa cidade, e como adultos e pessoas que produzem políticas públicas, é muito importante a gente conhecer esse olhar e ser sensível ao que aparece. E aparecem coisas fantásticas, né? Por exemplo, a importância da autoimagem. Então, muitas das fotografias, as crianças e adolescentes estão retratados. Muita gente pode pensar hoje, na era do selfie, né, que se trata de uma questão puramente de narcisismo. Eu acho que naquele momento, pelo menos hoje, as coisas podem ter outras conotações, mas acho que naquele momento em que o digital não estava aí, não tinha essa questão do selfie, é que conceber o mundo e a experiência no mundo não é indissociável do sujeito, não é indissociável das relações sociais em que ele está inserido. Então, as brincadeiras fazem parte, os espaços de sociabilidade fazem parte desse olhar, a solidariedade com o outro, porque as crianças, elas incluem os animais, elas incluem as pessoas em situação de rua, tudo é fotografável, tudo é curioso e mobiliza e sensibiliza a criança.
criança ou adolescente. Agora, tinha um lance que, assim, as primeiras fotos das equipes todas eram as fotos deles mesmos. Ou seja, eles se descobriam enquanto objetos a serem registrados. Tá? Então, o jogo, a pipa, o irmão dentro de casa, a família, tem algumas fotos em interior das casas. Então é um lance que foi chegando, e aí a gente percebia que eles iam estendendo por os temas que achavam aí pela rua, pela atividade cotidiana e até a vinda para a cidade, para o Parque Taquaral, para o cemitério. Outra coisa que a gente percebeu, e às vezes a gente percebe isso com o tempo, é que algumas fotos elas se tornaram históricas, né? No sentido em que muitos registros da periferia, as transformações que ocorrem no centro, elas são muito mais facilmente fotografadas pela mídia, pelos fotógrafos oficiais, pelo discurso da propaganda e uma série de outros discursos e produtores de imagens. Na periferia, muitas vezes, essas transformações, elas passam desapercebidas, passam sem registro, elas não deixam marcas. E uma foto especial chamou a atenção na Vila União, onde tem um centro de referência da juventude, né? E as crianças naquele momento, as crianças e adolescentes, registraram os trabalhadores com uma placa indicando a obra e como se eles estivessem ali tirando a primeira pá de terra para fazer a fundação, depois de um espaço que hoje, né, posteriormente virou referência para aquela comunidade. Então, isso chama a nossa atenção para a importância de pluralizar o olhar sobre a cidade, de o museu ser capaz de abarcar outros agentes produtores de imagens e produtores de outros pontos de vista de outros espaços, que não esses espaços centrais. Esse tipo de percepção do processo que se deu, naquele momento a gente estava na ação cultural, então incorporar o fato de que a ação educativa é um processo de longo prazo e não uma experiência que você tem em relação aos acervos prontos do museu. Entender a importância da descentralização das ações, né, da criação de outros tipos de circuitos culturais, de produção e de fruição cultural, que englobem a periferia, né, que englobem essa dinâmica, esse diálogo constante entre o museu, a ação cultural e os bairros. Num movimento de troca mesmo e de diálogo, não é só levar o que o museu tem, mas é incorporar as diferentes autorias que vêm da periferia. Incorporar as dinâmicas e as parcerias, a necessidade das parcerias intersetoriais, seja com a educação, com a saúde, com a assistência, que são esses atores que estão enraizados no terreno mesmo, no território da cidade. E que conhecem e que têm um diálogo mais próximo com a população. E que através deles a gente pode reconhecer as dinâmicas culturais que tem ali, em vez de tentar impor novas dinâmicas ou tentar impor procedimentos e hábitos culturais que não têm a ver. Então, todas essas questões, elas foram, quando a gente vem para o Museu da Imagem e do Som, elas começam a fazer parte de uma concepção de museu, que passa a ir se direcionando para esse tipo de atividade, não simplesmente para a formação de acervos, para a visitação da exposição. Então, isso vai encaminhando a gente a ter um diálogo muito rico com a questão da ação cultural. Que a ação educativa no museu, ela é essencialmente uma ação cultural. E
e dialógica, no sentido de Paulo Freire. Então, posteriormente, quando a gente começa a estudar museologia, a gente vai percebendo e reconhecendo que aquilo que a gente começou a fazer é, na verdade, uma abertura, uma nova possibilidade de atuação da museologia, que é a nova museologia ou a museologia social, que ela vem dos anos 70, né, com a Mesa Redonda de Santiago do Chile, que surge num contexto das ditaduras latino-americanas, enfim, que é todo um movimento de abertura dos museus à vida social. Os museus, eles não podem ser instituições fechadas que olham para suas próprias coleções e para a forma de conservação daquilo, sem se preocupar com o ambiente em que as pessoas vivem, com a qualidade de vida, com os direitos e as violações dos direitos das pessoas, né? E como é que esse museu vai incidir nessa vida social, como é que ele vai ser um agente mobilizador e que seja um mediador e um facilitador das mudanças sociais, né? Então, por muito tempo eu tive uma certa angústia que era acreditar que o simples fato de tirar fotografias, de produzir imagens, ou de acreditar ou de me questionar como é que isso realmente transformaria a vida das pessoas, né? E fui aprendendo a escutar também o que significava aquilo para quem produz essas imagens. Um depoimento que me tocou muito foi de um participante de uma oficina fotográfica no Jardim Nilópolis, que ele me disse que não era mais um mundo cru onde eu vivo, é um mundo cheio de significados. O fato de participar de um processo onde os sujeitos se constituem de maneira diferente, se percebem empoderados, percebem o seu mundo com sentido, isso em si já é transformador, isso em si já é revolucionário. Num mundo em que as pessoas são formatadas por vários sistemas para simplesmente obedecerem normas, para se enquadrarem numa sociedade, as pessoas se constituírem como sujeitos que produzem sentido na vida, isso é revolucionário, porque isso habilita e liberta as pessoas para transformar esse mundo, né? E aí é um exercício de liberdade, de engajamento, que não é o museu que tem que dirigir. Então foi isso, quer dizer, e funcionou nos 2 meses e meio, porque nós fechamos, eu acho que na última dezena de abril, e aí mandamos imprimir o material para montar e para estar no Centro de Convivência no 14 de julho. E aí, qual não é o nosso espanto, porque o Centro de Convivência, a galeria estava desativada. Aí a gente pediu que fosse reativada. Aí a gente chega lá pro dia da montagem, não tinha lâmpada na galeria. E não tinham limpado o chão. Aí deu um pererê. A prefeita vai vir aqui às 2 horas da tarde, isso vai lotar de gente, nós temos que estar com tudo montado. Era 1h30, o pessoal dos núcleos começou a chegar. A gente pôs todo mundo na ciranda para pendurar as fotos e colocar as legendas nas fotos para a hora que a prefeita chegasse, a coisa tivesse estruturada, porque foi um pererê. O pessoal do Centro de Convivência desconsiderou a história de que, ó, é um bando de crianças aí com uma exposição de fotografia, eles acharam que ia pendurar no barbante, sabe? E aí foi esse pererê, os caras de mangueira lavando a galeria 1 hora antes de abrir a exposição. E aí era daquelas coisas que nós estávamos começando a nossa conversa sobre pedagogia da imagem. Nós tínhamos tido no semestre anterior
o primeiro contato com o Centro de Formação do Magistério, e que era pensando num grupo de trabalho, e aí o negócio teve que virar um curso, porque apareceu um mundaréu de gente. Então, nós não tínhamos ainda uma formatação de um processo de formação voltado para a atividade pedagógica com a imagem. Nós estávamos elaborando isso. A hora que a gente vê a molecada espalhada na galeria lá do Centro de Convivência, dá para perceber a diversidade física, social dos participantes das equipes. A atividade, a abertura da exposição foi emocionante. E aí a Isalene fez uma apresentação e ela quis que eu falasse pelo projeto. Aí eu fui para cima da Juliana, ela falou, fala, povo! E aí eu fiz refiz para a molecada qual tinha sido a minha trajetória junto com a Isalene pela periferia da cidade. E os registros da Assembleia do Povo, as participações, das reuniões, e que aquela prefeita era uma figura que conhecia muito bem os lugares todos que eles tinham fotografado. E aí a besta ficou emocionada, se debulhou em lágrimas.